Pai do Senhor, igreja, amém? Graças a Deus pela oportunidade que nós temos hoje de ouvir a palavra do Senhor, né? Que Deus continue nos dando esta oportunidade. Então hoje nós vamos entrar numa lição que eu acho uma lição de extrema importância para a vida do cristão. É uma lição que nos ensina muito sobre o nosso caráter, nos ensina muito sobre o nosso caminhar. E nos ensina que nós temos que estar sempre debaixo da graça e da misericórdia do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu vou pedir aos irmãos mais uma vez que se mantenham de pé para que nós possamos fazer a oração. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez reunidos na Tua presença, nós temos a oportunidade de aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Pedimos nesse instante que o Teu Espírito Santo fale, Senhor, através de nossas vidas, Senhor, e nos dê compreensão, Senhor, das Tuas verdades, para que possamos trilhar nos Seus caminhos, sem estarmos, Senhor, à beira de abismos, Senhor, sem esquecermos da Tua santidade, meu Pai. Opera em nosso meio, Senhor, nos revela a Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, hoje essa palavra, ela fala muito a minha vida, e eu espero que fale a sua também. Se você tiver a revistinha aí, nós vamos falar da palavra da honra do cristão. Olha só esse título, honra do cristão. Alguém entre os irmãos saberia me definir, pela sua experiência, pela sua vivência e pela palavra de Deus, o que poderia significar essa palavra honra? O que significa para você essa palavra honra? Quem arrisca? Honra. Olha aí, ó, confiável. Que mais? Quem arrisca mais? Honra. Reconhecimento, diga. Reconhecimento. Ó, eu vou ajudar os irmãos. Tem um povo que é muito famoso. Tem um povo no mundo que é muito famoso nos dias de hoje. Gosta muito dessa palavrinha honra. Esse povo, certamente, certa vez, veio ao Brasil participar de uma Copa do Mundo. Esse povo chegou, subiu uma arquibancada, sentou, ficou quietinho. Terminou o jogo, olha o que esse povo fez. Saiu catando o lixinho que usou, botou no saquinho, botou no ombro. Eu não sei se levou para casa, mas na minha impressão é que ele ia levar para casa, para não deixar a sujeira aqui. Quem é que sabe de quem que nós estamos falando? Do japonês, né? O pastor Sato está ali. Quando nós falamos na palavra honra, meus irmãos, nós falamos naquilo que toca a vida do cidadão. Como diz aqui, ó, confiável. Honra é aquilo que nós temos a dar a alguém. Como que eu dou honra a alguém? É quando eu respeito. E eu tenho honra, sim, quando eu sou respeitado e sou reconhecido. Reconhecido como? Pelos meus atos. Não reconhecido para chegar para você e falar, ô meu irmão, você é o cara. Não. É reconhecido pelos seus atos, pela sua conduta, pelo seu caráter. Isso é honra. Quando você empenha alguma coisa, quando você assume uma responsabilidade, o que nós esperamos dessa pessoa, de você? Que você cumpra essa responsabilidade. Então, quando você cumpre as suas responsabilidades, você adquire honra. Porque você é aquela pessoa que fez o que cumpriu, não é verdade? Então você tem um caráter moldado. E no caso do cristão, o caráter do cristão tem que ser moldado em Cristo Jesus. Porque Ele é a pessoa, Ele é o espelho e Ele é a nossa salvação. É por isso que Ele nos comprou com preço de sangue. Porque Ele tinha honra, né? O Senhor, Deus cria o mundo e vê que a população se perde. Mas Deus tem uma palavra, e a palavra dEle é que Ele não iria deixar ninguém se perder. Criador de todas as coisas, possui honra. Ele cuida de mim e de você. Manda seu filho para cumprir uma coisa que nós não conseguimos cumprir. Uma coisa que nós não tínhamos condição alguma de cumprir. Então isso quer dizer que o que iria acontecer conosco era a morte. Não é isso? Era a morte, porque você não consegue cumprir aquilo que você precisa. Você não consegue andar em cima da lei, em cima certinha. Então o resultado é a morte. E nós vamos ver por que isso. Mas Jesus Cristo veio e falou, eu vou cumprir. Eu vou cumprir e quero o recibo. Então o Senhor Jesus Cristo veio e cumpriu a lei na sua íntegra. Até a morte e a morte de cruz, que foi a pior morte à época.
mas ele ressuscita ao terceiro dia. Ele fala, é dado como cumprido aqui a lei para todos eles. A partir de hoje, eles são meus. Essa humanidade aí que não consegui, agora são meus, porque eu cumpri neles. E eu cumpri por amor. Olha a palavrinha aí, cumprir por amor. Então a honra, ele requer de mim e de você que nós venhamos fazer aquilo que temos que fazer com amor. Que nós venhamos tratar os irmãos com amor, né? Então tudo isso é honra. Então quando você tiver que fazer algo para Cristo, faça com amor. Isso demonstra honra. Mas honra requer, acabamos de falar, responsabilidade, que requer decisão, que requer passo firme. Fulano, o que você quer fazer? Não, meu irmão, eu levantei hoje cedo com a vontade imensa de pintar a igreja aqui. E eu vou pintar a igreja. Eu vou trazer a tinta, eu vou pintar, e aí eu vou me empenhar tanto que eu vou jurar por alguém que eu vou pintar essa igreja. Olha, aí nós entramos no outro campo, que também faz parte da honra, que é o juramento. E aí nós vamos descobrir na lição se jurar é uma coisa correta ou não. Se jurar é pecado ou não. Eu juro pelo quê ou por quem? E eu juro para quê? Né? Nós vamos ver aqui na Bíblia que quando eu empenho a minha palavra, eu a cumpro. Mas quando eu não a cumpro, eu começo a perder credibilidade. E aí, meus irmãos, quando eu começo a perder credibilidade, eu começo a achar um subterfúgio para que alguém possa acreditar naquilo que eu devo ou deveria fazer. Eu começo a falar, não, eu juro por tal coisa, pelo carro zero que eu tenho, que eu vou fazer. Nós vamos descobrir, meu irmão, que isso é tentar chamar aquilo que se perdeu. É tentar demonstrar para as outras pessoas que ainda posso ter honra, que eu posso ter palavra. E não é bem assim, né? Nós não podemos, de forma nenhuma, usar como subterfúgio aquilo que é precioso, aquilo que demanda responsabilidade e principalmente mexe com a nossa alma. Nós vamos ver isso aqui, né? Muita gente fala que não, eu vou fazer, mas eu vou jurar. Eu juro pelo carro que eu tenho, para que a pessoa acredite nele. Ele precisa disso para que seja acreditável. Não, eu juro que eu vou fazer isso. Eu juro por meu filho, para que as pessoas acreditem nele, porque já perdeu a credibilidade. Você não precisa de jurar para ninguém coisa alguma para que você tenha honra e credibilidade. A Bíblia vai nos ensinar isso. Porque jurar, a jura é uma coisa muito forte. A jura é uma coisa que é exigido, e na palavra de Deus se exigiu. Nós vamos ver que o próprio Cristo, ele fala, cuidado com o que você fala. Jurar, eu recomendo que não jure. Eu recomendo que não jure. Jesus Cristo fala, eu recomendo que não jure. Não jure pelo céu, não jure pela terra, e não jure por pessoa, não jure por nada. Por que a recomendação? Porque nós acabamos de falar no início aqui, não tem condição de cumprir aquilo, muitas vezes, que ele se propõe. Ou ele não tem, ou ele não quer, ou ele não dá a importância devida. Então aí ele cai um problema muito sério, né? Então, por isso que nós temos que falar da honra do cristão, porque o cristão, a palavra dele tem que ser como diz o próprio Cristo. A sua palavra tem que ser sim ou não. É isso que a Bíblia fala? Sim ou não? O que a Bíblia fala? Vamos aí. A palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Quando você vê a expressão sim, sim, não, não, Jesus Cristo falando, ele está olhando para mim e para você, está dizendo que você fale a verdade. Diga o que você tem que fazer e faça o que você tem que fazer. É sim, sim ou não. Ah, não, o pastor pede para abrir a porta. Não, pastor, eu não vou abrir a porta. É uma posição, mas toma uma posição com firmeza. Não vou fazer. Por quê? Porque eu tenho que ter decisão naqueles meus atos, para que eu tenha honra, né? Não, pastor, me desculpe, eu vou abrir a porta com o maior prazer do mundo. Então vai e abre. É sim, sim, não, não. Jesus Cristo ensina isso, né? Por quê? Porque se eu falar só sim ou não, dá a impressão que, meu irmão, você vai falar, vou sim. Dá aquela impressão de que, será que vai mesmo? Não, meu irmão, eu vou sim.
eu tenho um compromisso com você. Sim, sim, não, não. É o Jesus Cristo falando isso para nós, né? Agora, essa honra do cristão é uma coisa que parece que está perdendo muita força nos dias de hoje. O cristão, ele perdeu muito dos valores cristãos. Sabe por quê? Porque aceitou muitos ventos que por aí passaram e continuam passando. Ah, não, meu irmão, eu esqueci. Me desculpe aí, meu irmão, eu esqueci de fazer o que você me pediu. Depois eu faço. Não, meu irmão, eu não me lembrei que eu tinha um encontro com você. Eu marquei com você lá no cartório. Ô, rapaz, eu esqueci, ó. Eu não pude ir no cartório. Eu vou outro dia. Então, meus irmãos, essa coisa é uma coisa que a humanidade vem perdendo. Nesses dias, então, são dias muito tenebrosos, muito feios. São coisas que nesses dias nós estamos perdendo mais. E nós que eu falo, as pessoas que não têm fé, e nós vamos ver. Pois não, irmão? Só esse exemplo que você deu. Você responde com firmeza, né? Sim, sim, mas não vem fazer o ato. Esse que é o pior, né? Porque está usando a palavra que é a correta, mas de forma errada. Esse é que é o pior. Mas como eu disse, esses dias estão levando o cristão a se esquecer disso, se esquecer da honra. Eu me lembro, algum tempo atrás, quando eu era pequeno, não que eu seja grande, né? Mas quando eu era pequenininho, meu avô, ele fazia assim, ele morava na roça e ele tinha que comprar um mantimento. Aí ele falou assim, eu vou lá na venda. Chegando lá na venda, eu vou falar com o dono da venda, vou pegar o mantimento, depois eu vou lá e pago ele. E aí não sei se os irmãos se lembram dessa época, também eu lembro que o homem da venda, né? Porque venda não era só o supermercado, venda era tudo. Por exemplo, meu avô plantava arroz, ele ia na venda para tirar a casca do arroz, né? Então ele deixava lá em pé. E o homem da venda na época tinha cadernetinha. Então ele anotava, não, fulano, pode, que dia que você vem? Segunda-feira, está anotado, pode vir segunda, não tem preocupação. Isso eram pessoas que aprenderam o que era honra, o que era respeito, porque o respeito está embutido nisso, né? E o que era principalmente responsabilidade. Não que hoje em dia as pessoas não têm, não, sim, tem, muitas pessoas têm responsabilidade, mas hoje você já não tem essa venda, e você não tem hoje esses donos de estabelecimentos que deem essa confiança. Não deem, não, meu irmão, não posso não, porque eu tenho que fazer uma compra imediata, meu produto está saindo, eu tenho que entrar com outro. Então, era melhor ele falar assim, não, meu irmão, eu não confio mais em você. Não porque você é uma má pessoa, é porque esse hábito é uma coisa antiga, nós não fazemos mais isso. Hoje você paga ou não paga, não é? Mas esse hábito antigo, ele nunca foi antigo e ele nunca foi um hábito. Isso faz parte do caráter do homem, né? O homem é que se deixou se perder. Por quê? Porque não cumpre aquilo que deveria cumprir. Mas isso também não é coisa de hoje. É coisa lá do Gênesis, que o homem, desde que ele é homem, ele foi um ser caído e um ser fraco, né? E nós vamos ver isso daqui. Eu vou pedir ao meu irmão Wellington, cadê meu irmão Wellington, que eu não estou enxergando ele? Irmão Wellington, leia para nós aí, essa primeira parte da revista aí, texto básico, Mateus 5,33. Versículo-chave, leia para nós aí, por favor. Esse acima de tudo aqui? Isso, versículo base é isso aí. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Olha aí, ó. Para não cairdes em juízo. Jesus Cristo falando, né? Antes seja sim, sim o vosso, e não, não, para que não caídes em juízo. Acima de tudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Jesus Cristo falando aí, mas muita gente fala, então nós não podemos jurar de jeito nenhum. Jesus Cristo aqui, ele está recomendando que não jure. Olha o peso desta palavra, você não deve jurar por ninguém. Você não deve jurar pelo céu, você não deve jurar pela terra, por Deus, por alguma coisa ou por alguém próximo a você. Muitas vezes nós vamos ver que as pessoas, não, eu
Fiz isso, mas eu juro por minha mãe que eu vou fazer. Ah, eu juro por meu pai. Isso não pode ser feito. Pois não, meu irmão? Esse sim, sim, não, não, como foi falado pelo Volney, como você bem explicou aí, o meu entendimento que eu tenho disso é o seguinte: não que você precise falar sim, sim ou não, não. Simplesmente você fala sim ou não. Agora, com o tempo, a sua palavra vai ter a resposta. Se você praticou aquilo que você falou que iria fazer ou que não iria fazer, então, como aqui está dizendo, para que você não caia em condenação. Então, a palavra da gente é uma só, é sim ou não. E esse sim, sim é isso, sim. Aí, com o tempo, se você tiver feito aquilo, vai ser o sim, sim. Se você não tiver feito aquilo, ou não. Se você não tiver feito aquilo que você não fez, é o não também. Porque fica... a justificativa disso vai ser os nossos próprios atos. Sim, é por isso que eu falei que faz parte do caráter. Você fala sim, sim, quer dizer que é o sim, vou fazer. Mas não existe essa garantia. É você que vai determinar se você fez ou não. É o seu caráter que vai demonstrar quanto ao longo do tempo. Ah, eu contei que fulano bateu o pé e disse que ia fazer. Ah, atrás, nunca fez. Aí o outro, eu lembro também desse fulano falou que ia fazer isso, não fez. É o que você falou, é o tempo. Porque isso é que vai determinar o caráter do cidadão, se é uma pessoa de confiança ou não. Por isso, quando Jesus Cristo diz isso, ele diz para que você tome esse cuidado, porque você está mexendo, é com você mesmo. Se você está trazendo o juízo, é para você. Assim como nós vamos ver lá no Gênesis, né? Quantas vezes Deus, ele prometeu, jurou, Deus cumpriu, né? Nós vamos ver lá no Gênesis que Deus cumpriu. Mas o homem do povo de Israel, que muitas vezes cumpriu, mas muitas vezes fez a jura de forma equivocada, né? Nós vamos ver aqui uma pessoa aqui que pediu a Deus que desse nas mãos dele o inimigo, mas ele fez uma jura equivocada, talvez na emoção do momento, talvez sem pensar, só que Deus requereu dele, entendeu? Isso lá no Gênesis. Então, quando se fala sobre isso, se fala que vai ser requerido de você. No dia de hoje vai ser requerido. Eu estou ouvindo o que você está falando. Jesus Cristo está ouvindo. Deus ouviu o que você falou. E tudo que você falou hoje para Deus é igualzinho a alguma coisa que alguém disse lá no Gênesis. Porque você disse que ia fazer. Você empenhou a sua palavra, né? Se você empenha a sua palavra, o mínimo que se espera é que você a cumpra, né? Então, o que foi requerido, nós vamos ver já na revista, é o mesmo que Deus requer da gente hoje. Por isso que o que você falou está certo. Então, como que eu vou saber se você é uma pessoa de palavra, de honra, de conduta? É quando você empenha e você cumpre. Agora, não, é ao longo da sua vida. A sua história vai demonstrar isso, vai mostrar quem realmente é, ou qual é o seu caráter, se o seu caráter cristão é verdadeiro ou não. Se o seu caráter cristão não for verdadeiro, você se perdeu? Graças a Deus, que a misericórdia de Deus nos alcança, porque todo dia nós podemos cometer um erro, nós podemos dizer que vamos fazer alguma coisa e não fazemos. Então, quando nós falamos nisso, o perigo está no quê? Está em nós não termos essa cumplicidade com Deus, nós não termos esta retorno para com Deus, porque quando eu falo que eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que cumprir, porque Deus espera de mim e de você que nós venhamos a cumprir. Quando eu chego no meu quarto e oro ao Senhor, às vezes na minha oração, eu também tenho que tomar cuidado, porque eu tenho que cumprir tudo aquilo que eu prometer ao Senhor. Senhor, abençoe minha família, eu preciso disso, eu preciso daquilo que o Senhor, a sua graça me cubra, e eu quero fazer um voto com o Senhor. Cuidado. Não, mas eu sou um cristão verdadeiro. Cuidado. Não, o meu voto é perfeito. Cuidado. Sabe por quê? A Bíblia fala também, quando a gente fala sobre isso, ele fala sobre a língua. A língua do homem é capaz de dar a ele a salvação, mas da mesma forma, a língua do homem pode levar ele à perdição, né? A Bíblia fala, se tem um religioso que diz que cumpre, que está certo, cuidado com a língua, né? Cuidado com a língua, porque não é isso. Então,
A nossa língua, ela traz aquilo que nós temos como sentimento. Então nós temos que ter esse cuidado. Como disse o irmão ali, o que vai demonstrar o nosso caráter é a nossa conduta, mas a nossa conduta parte daquilo que nós fazemos e daquilo que nós falamos. Então quando eu entro no meu quarto e vou orar ao Senhor, tenho que tomar cuidado com aquilo que eu peço. Porque o Senhor, Ele nunca foi falho comigo nem com você. Ao contrário, nós é que somos falhos com Ele. Então nós temos que nos policiar para que nós não venhamos a ser falho com o Senhor a vida toda. Porque o Senhor, Ele tem, a sua misericórdia nos alcança todo dia. Porque senão nós éramos perdidos, né? A sua misericórdia nos alcança todo dia. Então temos que ter esse cuidado. Vamos ver o que ele fala mais aí. Irmão Wellington, eu gostaria que você abrisse para mim aí, em Gênesis 24, de 1 a 9. Olha o que vai acontecer. Gênesis 24, de 1 a 9. Quem puder abrir aí a Bíblia. 24, de 1 a 9, meu Angélico. Era Abraão já idoso e avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a tua mão debaixo da minha coxa. Só um segundinho, irmão Wellington. Prestem atenção nesse texto, nessa parte. Põe a mão por baixo da minha coxa. Olha o que acontece. Continua, irmão Wellington. Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Perguntou-lhe o servo: se a mulher não quiser seguir-me a essa terra, farei então tornar teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: guarda-te de não fazeres tornar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou dizendo: darei essa terra à tua descendência, ela enviará o seu anjo adiante de ti, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste juramento. Somente não faças para lá tornar meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre esse negócio. Até o 9. Olha o servo. O que Abraão falou para o servo? Põe a tua mão debaixo da minha coxa e jure que você vai levar meu filho, vai conseguir a mulher para meu filho. Se ela não quiser, o juramento está quebrado, a única condição. E ele mesmo fala que o próprio Deus disse a ele que daria as nações na mão dele, né, a sua descendência. Deus fez um juramento e ele faz outro. Ele faz com que o servo jure a ele que vai fazer tudo aquilo que ele pediu. Meus irmãos, nessa época aqui, há mais de 2000 anos atrás, não existia cartório, não existia documento, não existia nada disso. O que valia era a palavra. Esse juramento era a palavra. Isso era verdadeiro. E as testemunhas, as pessoas que ali estivessem, ou os holocaustos que eram feitos, ou os altares que eram feitos, como testemunha de uma palavra dada. O tempo passou e essa palavra dada, ela mudou? Não, ela não mudou, ela continua tendo o mesmo peso. Ao contrário, a palavra dada tem que ser cumprida. Ela não muda, ela não mudou. Só que aqui era mais sério, porque aqui era a vida que valia. Está jurando? Tá, então vamos aqui fazer o ritual. Vai jurar e vai cumprir. No caso de Abraão, a única condição que ele deixou foi o seguinte: se a mulher não quiser, é desfeito o juramento. Foi a única condição. Então o juramento aqui, ele está se referindo à palavra dada, à verdade. Hoje em dia, nós podemos fazer um juramento desse, nós podemos cumprir um juramento com essa força? Sim. Nos dias de hoje nós temos cartório, nós temos documentação, nós temos tudo, nós temos justiça. Vamos imaginar o seguinte: o que significa juramento? O juramento é uma palavra bitransitiva.
ela é transitiva e direta. Na situação em que você está em um cartório, lá você põe a mão sobre a Bíblia e jura falar a verdade, somente a verdade. Se você faltar com a verdade ali, você comete um crime, que na verdade é o que se cometia no início do mundo, era um crime. Você faltar com o seu juramento era um crime. E ela é intransitiva quando eu prometo algo a alguém e não cumpro. Aí é chamado faltar com a verdade. Eu e você fora do tribunal. E a faltar com a verdade é um crime previsto no Código Penal brasileiro, né? Você vai ver aqui na revista, nós vamos ver aqui, que o perjúrio é um crime. Perjúrio é faltar com a verdade, é deixar de cumprir o que você tinha que fazer. Então, artigo 342. O que isso demonstra para nós? Demonstra que a palavra de Deus, os exemplos que Deus deixou para nós, aquilo que Ele falou, cuidado com o que você faz, que o próprio Deus falou, cuidado com os juras. E Jesus Cristo falou, não deveis jurar. Então isso é sagrado. Até os dias de hoje é sagrado. O peso é menor do que foi há 2000 anos atrás? Não é. O peso é o mesmo. Então, quando eu digo que vou fazer, vou cumprir, vamos cumprir. Sim, sim, não, não. O peso é o mesmo. Ah, mas isso é antigo, né? Há 2000 anos atrás havia necessidade de Deus conversar com o homem, dar uma dura no homem, dar uma dura no povo de Israel. Não, meus irmãos, Deus não queria dar dura em ninguém. Deus queria que você cumprisse os seus votos. O povo de Israel tinha que cumprir os votos. Deus chegava ao povo de Israel e falava, ó, vou tirar você daqui da escravidão e vou te dar uma terra, vá comigo, tudo eu te darei, você não vai sentir frio, você não vai sentir fome nem nada, eu vou contigo, eu juro. O próprio Deus jurava e ia. E o povo o que fazia? Não, nós vamos cumprir tudo que o Senhor disse, nós vamos estar com o Senhor, nós vamos estar com o Senhor. Menos da metade da caminhada o povo já estava reclamando. Imagine você, no meio do deserto, você ter uma sombra te protegendo do sol, você vê que seu sapato não afunda, quando você precisa comer, você recebe o maná do céu. Imagine isso. E o povo desprezou isso. Ao ponto do seu líder chegar lá em cima, conversar com Deus para pegar as tábuas, e Deus falar, olha lá para baixo e falar, vou acabar com tudo, não deu certo não. Ele, opa, me desculpe, Senhor, só uma pessoa foi capaz de falar assim com Deus. Meu Deus, aqui só um particular aqui, o Senhor vai acabar com aquela turma lá? Vou, a turma não me quis, vou acabar com ela. Então vamos fazer assim, acaba comigo primeiro, porque o Senhor me escolheu. Eu conduzi aquela turma, então o erro é meu, não é assim que ele pensou? Vamos lá, provinha rápida. Quem é essa pessoa? Judas? Moisés, né? Moisés, por quê? Ele foi escolhido e ele aceitou. E ele falou lá, ó, na hora que a chama ardeu, tira o sapato, senta aqui, vamos conversar. Você foi escolhido. Mas Senhor, eu sou homem duro. Eu quero é você, mas eu não sei falar, pega teu irmão, é você que vai. Eu vou, Senhor, eu vou. Palavra empenhada, eu vou. E ele foi. Só que no meio do caminho o povo, não, moço, mas e o que Deus está fazendo por nós? Não, eu quero voltar, eu quero comer cebola. Olha só, tanto que era gostoso cebola, eu quero voltar para comer cebola. Não era assim? Ele quer voltar para comer cebola. Meu irmão, Deus ia destruir um povo. Não, então o Senhor destrói a mim, porque eu é que conduzi primeiro a mim. Tá bom, não vou destruir não. Mas tem um detalhezinho. O Senhor não vai destruir não? Não, então nós vamos junto, né? Vamos. Então tá, então eu vou levar. E o Senhor continua dizendo, não, eu vou mandar um anjo. Não, meu Deus, me desculpa aí mais um pouquinho, eu não quero o anjo. O meu negócio é com o Senhor, não foi assim que ele falou. Eu não quero o anjo, eu quero que o Senhor vá à frente. Porque senão eu não vou, eu vou à frente. Só quem podia falar isso era essa pessoa, porque ela tinha cumplicidade com Deus, ela cumpria. Aí o que acontece? A misericórdia de Deus alcança aquele povo, alcança a mim e a você também, porque senão nós não estaríamos aqui. Vem Jesus Cristo, e nós vamos ver, vem Jesus Cristo e fala, ó, não jureis. Ele está recomendando, ele não está dizendo que você não deve jurar, ele quer que você tome cuidado com o que você vai falar.
Eu juro por Deus que eu vou fazer isso. Não faça isso, porque Deus vai cobrir, vai querer de você, vai requerer. Vão passar 20, 30 anos, Deus esquece. Deus não precisa de data, Deus não precisa de tempo. O tempo é o dele. 1000 anos para Deus é um dia. Então não sou eu e você que vai determinar tempo. O nosso coração é enganoso, o nosso coração é ruim. Nós temos que cuidar do nosso coração, principalmente cuidar da nossa língua, né? Vamos continuar aqui para os irmãos verem direitinho. Wellington, por favor. William Shakespeare. William Shakespeare. Só o William, vai, só o William. William Shakespeare disse sobre o uso da língua: possuímos um coração tão altissonante quanto um sino. A língua é o badalo, pois o que o coração pensa, a língua fala. Imagine um sino gigante, onde o som sai lá do dentro. Então a ressonância é aquilo que o som faz quando você bate o sino. E você é o badalo, é o cara que faz o som. Então o nosso coração é desta forma. Nosso coração nos traz algo que parece que nos acende e nós começamos a falar besteira. Nós começamos a achar que o coração está certo, o resto está errado. Não, meu coração está dizendo que eu vou fazer isso. Meu coração, então eu vou fazer. E não faz, né? E não faz. Então nós temos que tomar cuidado. Olha ele falando da língua. Continua, Wellington. O controle desse badalo, língua, expressa o que a Bíblia diz. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, a sua religião é vã. A sua religião é vã. A sua crença é vã. A sua fé é vã. Eu vou falar assim, porque religião todo mundo tem uma. Mas a fé, ela é única. Você tem a sua fé ou não tem. Se você deixa a sua língua te dominar, cadê a sua fé? Então nós temos que cuidar da língua. A língua, ela é ruim. Prossegue, irmão. E mais, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Isso é tão relevante para o cristão que ele deve pedir a Deus que guarde os seus lábios, para que as palavras proferidas sejam agradáveis na sua presença. Guarde os seus lábios. Se você é capaz de guardar a sua língua, guarde os seus lábios, porque quando você for proferir uma palavra, ela seja boa aos ouvidos do nosso Deus, aos ouvidos do nosso Senhor e aos ouvidos de quem você está proferindo a palavra, Então nós temos que guardar esta palavra. Continue, Wellington. A Bíblia não questiona a prática de juramentos, mas a leviandade dos perjúrios e o tomar o nome de Deus em vão. Jesus condenou os juramentos na vida do cristão e propôs um padrão mais elevado, que é a credibilidade em tudo o que falamos e não apenas no que jurarmos. Então, tudo é credibilidade. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo, não deve jurar, mas antes tenha credibilidade. Antes de você jurar algo, dê credibilidade à sua palavra. O cristão não precisa jurar. As pessoas não precisam jurar por nada, elas têm que ter uma palavra com credibilidade, Quando eu falei do povo do irmão Santo, quem lembra da Copa do Mundo ficou assim, não tinha uma ideia do que era um povo que honra o que faz. Quem lembra da imagem, eu me lembro muito bem, a gente ficou imaginando, esse povo é realmente isso? Terminou o jogo, todo mundo quietinho, com o seu saquinho, foi naqueles dias de Copa, a turma que ficava na limpeza ficou tranquilo, ganhou sem fazer nada, pelo menos no jogo do Japão. Isto é honra, manter a palavra. O povo, ele tem que ser educado para isso. O povo japonês, lá nas culturas deles, eles foram educados para ter honra. Cresceram aprendendo que honra é uma coisa importante. Mas é só o japonês que se deu bem, todo mundo está perdido? Não, eu não falei isso. Eu falei que o japonês tem honra. Se ele é salvo ou não, aí é ele e Deus. Aí é a pessoa individualmente Deus, Eu estou falando do ato, do caráter, de ter a honra, de cumprir, de fazer aquilo que ele foi ensinado, que ele aprendeu. Agora imagine você, povo de Deus. Tem honra, porque você é povo de Deus, é um povo honrado, é um povo que Deus ama, é um povo que Deus respeita, e é um povo que Deus traz aqui, Mas muitas vezes, povo de Deus traz tristeza ao Senhor, Um povo que Deus honra traz tristeza ao Senhor. Um povo que Deus falou,
vai lá, meu filho, traz esse povo para nós, não vamos perder ele não. Ele não tem condição, vai lá e cumpre. Jesus Cristo foi lá e cumpriu, e trouxe esse povo. Um povo que Deus honra, não está dando a devida honra ao Senhor. Tem usado a palavra de Deus de forma errada. Tem trazido muitas vezes maldição à própria família. Tem trazido desonestidade, tem trazido às vezes discórdia entre os irmãos. Mas o que está acontecendo? Por que o povo é assim? Ah, mas é porque o povo é doente. O povo é doente, Não, é porque o povo é ruim por natureza. É ruim por natureza também, está certo. Não, porque o povo perdeu a esperança. Perdeu a esperança? Por que o povo de Deus tem que perder a esperança? Se a palavra de Deus nos diz que nós estamos aqui todo dia para que nós possamos ver o que está escrito e possamos nos alimentar desta palavra. O alimentar desta palavra é estar em comunhão com Deus, é estar em comunhão com o Senhor, é buscá-lo de dia e de noite. Por que perdeu a esperança? Então, não é isso. O povo de Deus tem que tomar cuidado com a sua fé, com a sua honra. Para quê? Para que possa ser um povo que cumpra a sua palavra. Nós temos aqui vários exemplos na Bíblia de reis que cumpriram a palavra. Temos o rei Davi, que cumpriu a palavra dele. Temos reis que se equivocaram ao fazer um juramento. Se equivocaram, tiveram que cumprir a palavra, mas olha a dor que ele causou para ele mesmo. Vamos ver isso aqui. Wellington, por favor. Os juramentos e os antigos. A prática de fazer juramentos vem dos tempos mais remotos. Essa foi a maneira encontrada de garantir a palavra do homem. Opa! Maneira encontrada para garantir o quê? Palavra do homem. Maneira de fazer com que o homem entendesse a condição dele e entendesse que, como pecador, ele tinha que cumprir as ordenanças dos céus. E mais, dado a ele a liberdade de cumprir aquilo que ele também prometera. Porque era uma época que nós vimos aqui, as pessoas tinham palavra. Fulano, eu vou ali pegar vou pegar um jumentinho e trazer para você, porque você me deu um presente, eu vou lá buscar agora. Ele ia lá e buscava. Não, eu vou abençoar a sua família durante gerações. A família era abençoada durante gerações. Ele começava a bênção, passava para o seu próximo, esse entendia e passava para o seu próximo, e assim a geração abençoava o outro povo. Continua, então. O uso de juramentos era feito na confirmação de pactos, em decisões nos tribunais, na obrigação de se realizar os deveres sagrados e em muitas outras circunstâncias. Olha só, vamos ler aí, por favor, Neemias 10, 29. Quem abre para nós aí? Neemias 10, 29. Neemias 10, 29. Então, se você encontrar, leia para nós. Neemias 10, 29. Neemias 10, 29. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram no anátema e no juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. Juramento feito por Moisés, a lei, Então, esses estatutos foram feitos há muito tempo, e o povo cumpriu, entendeu. Lembra que eu falei para você que você vai abençoando? Aí, o povo, quando entendia, ele lembrava, lá atrás foi feito, nós deixamos de cumprir, mas agora a misericórdia de Deus nos alcançou, nós vamos continuar cumprindo, vamos cumprir o juramento que foi feito para o povo, Outro que nós vamos ver aqui, outro texto, se você puder abrir para nós aí, 1 Samuel 20, 16 e 17.
1 Samuel 20, 16 e 17. Primeira Samuel 20, 16 e 17. Que o meu nome não seja apagado juntamente com a casa de Saul, senão o Senhor o cobrará de Davi. E Jonatã fez com que Davi reafirmasse seu juramento de amizade leal, porquanto Jonatã amava Davi como a si próprio. Então Jonatas fez o juramento, né, a Davi, e cumpriu o juramento. E nós vamos ver também que o pai de Jonatas, Saul, também fez, querendo derrubar Davi. E a pessoa que estava na frente de Saul, quem que era? Era Jonatas. E ele disse que derrubava Jonatas também, porque o juramento, a palavra era feito. Então com Jonatas, a Bíblia diz que Jonatas amava Davi. Então Jonatas se juntou a Davi e ele falou: eu estou do seu lado e eu vou te acompanhar. Mas isso não quer dizer que Jonatas desrespeitava o pai dele, passava por cima da autoridade do pai dele. Não, Jonatas não fazia isso. Jonatas apoiava Davi. Jonatas ficou com Davi até que ele virou rei. E aí é que ele apoiou mesmo. Olha o tanto de coisa que ele passou, Então, nós temos que ter esse caráter, nós temos que entender isso. Que isso o que é? Isso é um compromisso assumido, O povo cumpria os seus compromissos. Quando não cumpria, dava um problema sério. Então, continue aí, por favor. Os juramentos não foram ordenados, mas permitidos. Mesmo não sendo diretamente ordenados, os juramentos eram permitidos, responsabilizando assim quem deles se utilizava. Os juramentos, eles foram o quê? Permitidos, não foram ordenados. Isso quer dizer o seguinte, que Deus permitiu o juramento, mas que você pensasse quando você fosse fazer algum juramento. O povo, quando fazia o juramento, tinha que cumprir. Porque se não cumprisse, Deus requeria. Hoje, do mesmo jeito. O juramento, Jesus Cristo, o que ele está dizendo é isso. Ele falou, não deves jurar, nem por Deus, nem pela terra, nem nada. Mas se você fizer isso, cumpra o seu juramento, porque vai ser requerido de você. A força da palavra não mudou. Deus requis lá e ele vai requerer aqui. Se você disser algo, cumpra. Sim, sim, não, não. Então, por favor. Os juramentos muitas vezes eram precipitados. Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. A Bíblia mostra vários exemplos. Só um momentinho, Wellington. Muitas vezes o juramento ele é precipitado. É o que eu falei, cuidado com o que você vai pedir, cuidado com aquilo que você se dispõe, cuidado, porque o juramento é precipitado. Nós vamos descobrir aqui que houve um rei chamado Jefté, que na empolgação ele fez um juramento precipitado. Ele disse que se entregasse os filhos do inimigo na mão dele, que quando ele chegasse na casa dele, a primeira pessoa que saísse, ou talvez ele não queria pensar nem na pessoa, que saísse da porta, ele ia dar para Deus de holocausto. Foi lá, Deus entregou tudo na mão dele, como ele pediu. Na hora que ele chega, quem é que sai? A filha. Ele olha para a filha, eu imagino, o cara estava alegre, satisfeito, de repente cai aquele balde de água, aí ele rasga as vestes, olha para a filha, e agora, o que eu vou fazer? Filha, eu tenho que cumprir aquilo que eu fiz. Aí ela pede, pai, me dê um tempo para eu com as minhas amigas ir ali resolver um problema, O pai deu esse tempo. Mas não foi precipitado? Vamos imaginar, não foi precipitado? Por quê? Porque ele jurou, ele queria, ele tinha experiência com Deus, mas na hora de pedir, pediu o que não devia. Muitas vezes nós somos assim. Deus fala com a gente compreende, a gente lê, a gente é obediente a Deus, mas a gente tem aquele, poxa, eu vou pedir um pouquinho a mais, aí ele está com o coração aberto, vai que ele me dá um pouco a mais, Eu vou pedir isso. Mas aí,
vem aquilo que atrapalha o ser humano. O ser humano é bom para barganhar, não é? Pensa uma pessoa boa para barganhar. É o ser humano. Barganha até com Deus. Já viu isso, Vonei? O ser humano barganhando com Deus. Meu Senhor, poxa, me dá uma noiva, me dá uma casa e tal, que aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou virar o mundo para o Senhor. Não vai. O próprio Deus sabe que você não vai fazer nada disso. Mas o Deus tem a palavra. Se Ele disse que é abençoar, Ele abençoa. E você tem a palavra? Deus não barganha com ninguém. Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de nós. Ao contrário, nós é que precisamos dEle. Tanta sua misericórdia é que Ele mandou Jesus Cristo. Aí quando Jesus Cristo vai embora, Ele fala assim, ó, deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Eu conheço mais ou menos vocês aqui. Amo demais vocês. Por via das dúvidas, eu vou deixar o Espírito Santo para cuidar de vocês, porque eu também conheço o coração de vocês. 2 dias que eu fiquei ali enterrado, a turma já dispersou. Não foi isso? Estava ali enterrado, todo mundo achou que acabou o mundo. Não, meu, tô aqui, ó. Aqui, ó, Tomé. Viu aqui, ó? Põe a mão aqui, Tomé. Então, por via das dúvidas, vamos deixar o Consolador. Porque quando eu for-me, o Consolador vai estar com vocês. Aí vocês vão ter experiência com Deus. Vão entender o que é Deus na vida de vocês, né? Então, quem barganha somos nós. E quando você usa daquilo que é sagrado, cuidado com a sua barganha. Porque Deus sabe que você não é capaz de fazer. Mas Deus não obriga você a falar coisa nenhuma. Ele quer o seu coração aberto, é só o que Ele quer. Mas você vai e fala. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, outro, eu vou deitar, eu vou acontecer. E quando for que eu tiver a vitória, eu vou chegar aqui no pastor Ricardo, eu vou entregar o carro para a igreja, porque a igreja precisa de uma Kombi, precisa de um caminhão. E vou entregar. E o bom, em vez de falar só para ele fala para todo mundo ouvir. E naturalmente, o que é que nós vamos esperar? O que é que o ser humano espera? É que quando ele tiver a vitória, o caminhão esteja aqui e a Kombi esteja aqui, não é assim? Nós esperamos isso. Mas Deus não precisa disso. Deus sabe que isso não vai acontecer. Ele não pediu a você que você dissesse que ia ter a vitória e ia pagar algum tributo. Deus não pediu isso, né? Pois não, minha irmã? Eu estava aqui relutando se eu ia falar isso ou não, mas eu vou falar aqui. Eu aprendi essa questão do juramento e do voto há alguns anos atrás, né, irmão? Eu era adolescentezinha e aceitei Jesus muito cedo, com 13 anos. Mas eu não pude ir logo para a igreja. Meus pais não aceitaram, foi uma guerra, né, na época. Então, eu fiz um voto, né? Porque um dia eu estava lendo a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia sozinha, tinha coisa que eu entendia, tinha coisa que eu não entendia. E eu fiz um pedido ao Senhor naquela época. Eu fiz um voto. Que eu queria muito que o Senhor tocasse no coração do meu pai, que ele deixasse eu ir para a igreja. Né? Então, Deus cumpriu a parte dele, mas eu, no calor de receber a bênção, eu esqueci da minha parte. O que acontece? Eu lembro que eu tive um sonho muito perturbador, mas muito mesmo. Assim, foi algo assim que eu fiquei muito tempo sem entender aquilo, me perturbando, mas por que isso? E toda noite eu tinha esse sonho, mais ou menos uma semana. E como meu pai já tinha me liberado para ir para a igreja, e eu fui conversar com o pastor, né? Na época, pastor, estou tendo esse sonho e eu não estou entendendo, isso está me perturbando demais. E aí o pastor foi falar assim comigo, olha como é que foi algo assim, muito de Deus mesmo, né? Ele foi muito direto, assim, foi algo que realmente Deus revelou para ele. Eu creio que foi assim, né? Você fez algum juramento, algum voto ao Senhor, alguma coisa assim, prometeu algo ao Senhor? E aí eu lembrei, olha. E aí eu falei, aí ele disse, não, é exatamente isso, eu estou te ensinando de que o voto é uma coisa muito séria. Então, a partir de hoje, você aprendeu de que o Senhor cumpriu, mas você não cumpriu. Então, a partir de hoje, saiba que o que você fizer, o que você é de voto ao Senhor, cumpra. Porque é isso que a palavra de Deus fala. Então, eu aprendi muito cedo sobre isso, de uma maneira não muito legal, né? Mas, assim, é tão interessante isso, porque se eu tivesse aprendido na escola dominical, de repente eu não teria feito errado, né? Mas é por isso que a palavra de Deus diz que a gente perece por falta de conhecimento.
né? Então, eu não tinha nem ideia de que o voto era uma coisa muito importante para o Senhor. E muita gente acha que não, né? Acha que faz de qualquer jeito. Então, só para dizer que eu aprendi aí na prática, né? E a misericórdia de Deus, Ele nos alcança. Quando Ele nos avisa, é para que a gente se arrependa, né? Porque muita gente fala, eu fiz o voto, estou perdido, perdi a salvação. Não, senhor. Você tem que se arrepender daquilo que você fez e tomar um novo rumo. Olha só o tanto que Deus Ele é bom para conosco. Ele nos deixou a misericórdia, né? Jesus Cristo falou, ó, se arrependa. Não faça, mas se fazer, se arrependa. Pois não? Amém. Amados, em relação ao voto, né? Antigamente usava muito a palavra promessa, né? Promessa. O juramento. Às vezes, gente, trazendo para os nossos dias, porque lá no Antigo Testamento era uma prática, né? Mas hoje a gente tem que talvez ter o cuidado de não fazê-lo em momentos de emoção, né? Exatamente. Em momentos de desespero, porque às vezes você faz aquela coisa que você não vai ter como cumprir, né? Aquele voto assim quase que impossível para você cumprir, né? Igual esse aí de Jefté. da filha Jefté, né? Então, mesmo que você esteja no momento emotivo ou esteja no momento de desespero, você ainda achar um meio de contar até 10, né? Para que você não faça aquele voto que você não possa cumprir. Não possa cumprir. Né? Porque, às vezes, como a irmã falou aí, a sua situação pode ficar até pior. Nós vivemos uma situação lá em casa em que o meu irmão fez da forma dele, era o que ele acreditava, igual o senhor falou, né? Que cada um tem devido, não sei se foi uma colheita, alguma coisa assim, que ele estava meio que desesperado. Ele fez um voto de ir a pé, andar a pé não sei quantos quilômetros, até lá naquela romaria que tem em Goiás. Só que meu irmão morreu. E isso incomodava a minha mãe. E a gente, né? Aí ficou só as mulheres. E isso incomodava demais a minha mãe. E ela queria que a gente cumprisse esse voto por ele. Eu mesmo não me disponho, não, porque eu não dou conta de caminhar quilômetros e quilômetros, né? Até porque a minha fé hoje não é essa, né? Mas